Olá pessoal, tudo bem? Espero que todos aí estejam bem. Estou aqui para mais um vídeo aqui no canal. É um prazer estar aqui com vocês. Quero agradecer vocês que estão se inscrevendo, vocês que estão compartilhando nossos vídeos. E eu acredito que com sua ajuda esse canal vai crescer mais e mais. Hoje eu estou aqui para abordar um tema. Não sei se você já ouviu falar no que eu vou falar hoje. É até um pouco estranho assim, porque na sua opinião, talvez você vai estranhar a minha pergunta agora. O índio, o indígena, ele é a imagem e semelhança de Deus? Ou é uma criatura à parte? Talvez você esteja perguntando agora por quê? Eu já está perguntando isso, né? Por incrível que pareça, existem pessoas que não acreditam nisso. Primeiro é crime, né? É discriminação racial, da cadeia, processo. Segundo é pecado, porque todos nós somos imagem e semelhança de Deus. Mas por que essa pergunta? Eu fui ministrar em uma cidade do interior de São Paulo e eu me deparei com algumas pessoas que estavam meio que perturbadas por causa que um missionário vindo do Amazonas, ele estava pregando em algumas casas, sem permissão dos líderes da cidade, invadindo as casas, pregando, falando que o indígena não era a imagem e semelhança de Deus, que o indígena era uma criação à parte, não merecia nem salvação, nem ser pregada o evangelho para eles, eles não mereciam ouvir o evangelho. Fiquei meio pasmo assim, porque eu não tinha ainda, não tinha contato com esse tipo de ensinamentos, com essa corrente teológica diabólica ainda. Então eu fui conversar com os irmãos, aí eles apresentaram essa pessoa para mim, eu perguntei para ele, questionei ele, aí ele explicou para mim porque ele acreditava nisso. Por incrível que pareça, ele tirou da Bíblia essa heresia, e por causa dessas pessoas, a Bíblia é chamada da mãe das heresias por causa dessas pessoas que não conhecem regras de interpretação, não estudam, não procuram pesquisar e vai pregando o que ouve por aí. Então, ele disse para mim citou um versículo para mim, que eu vou citar para vocês agora, que está no livro de Gênesis, no capítulo 4, versículo 16 e versículo 17, que diz assim, que aquele diálogo que Deus teve com Caim, porque Caim matou Abel e tal, vocês conhecem muito bem, e depois no versículo 16 e no versículo 17 de Gênesis, no capítulo 4, diz assim, e saiu Caim da presença do Senhor e foi habitar no reino de Nod, e nesse reino encontrou a sua mulher, aí ali constituiu família e tal. Aí ele falou assim que esse reino, olha só a interpretação dele, Caim matou Abel, então ficou quem? Adão, Eva e Caim, certo? Então, na interpretação dele, não tinha como ele casar com alguém que não existia ali. Então, ele habitou no lugar e lá ele encontrou seres criados por Deus que não era a imagem e semelhança de Deus, a semelhança de Adão também. E essa pessoa, ele pegou uma mulher lá, uma mulher que não é considerado ser humano, mas é uma criação à parte, parecido com o ser humano não, e casou e constituiu família ali, mas aquelas pessoas lá não eram seres humanos não era semelhança de Deus não, era uma pessoa que precisou delas para povoar e fez uma confusão danada, né? Então, aí nós explicamos para ele e tal, convencemos ele, explicamos algumas regras de interpretação, até que ficou tudo bem, ele foi embora da cidade, nem a igreja permitiu que ele pregasse mais essa heresia lá, e não precisa chamar a polícia para ele, porque esse tipo de gente merece até ser presa, merecem serem presas, na verdade, não é? Mas não deu problema nenhum, nós resolvemos as pessoas ficarem em paz. Então vamos lá. Nós sabemos, eu já disse algumas vezes, em alguns vídeos meus, que a Bíblia ela foi escrita em ordem pedagógica, não cronológica. Existem muitas coisas nas Escrituras que a Bíblia não narra pelo simples fato de ela estar traçando uma linhagem de Sete até Jesus. Ela foca em certos assuntos para poder mostrar a história, mostrar aquilo que importa para a nossa salvação, para a nossa edificação. Então, uma das coisas que a Bíblia não dá ênfase é a questão, um espaço de tempo entre evento e um outro, principalmente na criação, porque as descendências estavam se formando, então a Bíblia se preocupou apenas em traçar descendências ali, e não se preocupou em mostrar o espaço de tempo, e detalhar um espaço de tempo entre um evento e um outro, que é chamado no inglês de time frame, né? Aquele espaço de tempo entre um evento e o outro. Então o que aconteceu? Com certeza a confusão está aí. Caim, quando saiu da presença do Senhor,
Ele não foi na mesma hora e encontrou sua mulher, não. Provavelmente passou um tempo. A Bíblia não narra esse tempo. Passou um tempo, e pode ser 10, 20, 30. Porque no livro de Gênesis, no capítulo 4, capítulo 5, versículo 4, fala que depois que Adão gerou Sete, ele ainda viveu 800, mais ou menos 800 anos, e gerou filhos e filhas. Então, esse filho, com certeza, houve um tempo, quer dizer, houve um tempo de mais ou menos quase 800 anos aí. Ninguém sabe se foi daqui 100 anos, se foi um espaço de tempo de 50 anos, de 300 anos, ninguém sabe. Fala que ele saiu dali. Ok? Provavelmente, Caim casou com uma sobrinha, casou com uma meia-irmã, porque naquela época era muito, tinha muito isso. Na semelhança de Abraão, você conhece a história de Abraão, você sabe. Abraão casou com uma meia-irmã, então naquela época ainda Deus permitia esse casamento entre meio-irmãos, primos. Depois que a ciência foi se multiplicando, o saber começou a se multiplicar, a medicina começou a se multiplicar, e descobriram que parente muito próximo dá problema. E as pessoas que casam que tiver um próximo do sangue, dá um problema no organismo lá que eu não sou médico, não quero aqui me aventurar a explicar para vocês, mas você já sabe disso muito bem. Então era normal casar com primas, com meio-irmãs e tal. Aconteceu isso com Abraão e Deus nunca reprovou isso. Depois que a lei veio e começou a ratificar essa prática e aconselhando a manter uma certa distância na questão do casamento. Então, o que essa falsa interpretação, esse equívoco teológico não levou em consideração foi o espaço de tempo que a Bíblia não narra, entendeu? Então veio essa confusão. A Bíblia é cheio dessas passagens bíblicas que falam assim, que fulano de tal saiu e habitou em tal lugar, fulano de tal cresceu e habitou e casou com tal pessoa, sem falar. O próprio Jesus mesmo, a infância dele, não foi narrada, a não ser aquele capítulo que ele tinha 12 anos e foi questionada pelas autoridades da época, pelos religiosos da época, mas depois não fala mais nada. E já mostra Jesus, já grande pregando, com 30 anos mais ou menos grande pregando. A Bíblia, ela tem bastante passagens assim que não levam em conta esse espaço de tempo de um evento para o outro evento. Então isso é muito normal nas Escrituras. É importante nós lermos as Escrituras, principalmente o Antigo Testamento, e não lermos com os óculos da atualidade, mas ler com os óculos daquela época. Então existem muitas interpretações que, se você não levar em conta a época, você mesmo vai montar muitas heresias. Não é? Então é muito interessante pensar assim. Então essa questão de que o índio não é imagem e semelhança de Deus, isso é heresia, né? No Novo Testamento é rico em passagem, não há grego, não há romano, não há privilegiados, todos nós somos um diante de Deus. Jesus, através da cruz do Calvário, ele nos fez um povo só. Independente de raça, tribos e línguas, Deus é criador de todos, é o Deus de todos. Então, essa heresia que ela começou a tomar corpo em meados de 90, mas logo já foi abafada já, porque é algo que não precisa nem usar muito a Bíblia para saber que é uma heresia. Mas se alguém chegar para você e já falar isso para você, perguntar sobre a mulher de Caim, você já sabe o que dizer para ela e explicar esses eventos, não é? A Bíblia é cheia disso, principalmente no livro de Gênesis, Êxodo, que a Bíblia já vai falando, tal evento, tal evento, tal evento, e a Bíblia não fala quanto tempo que durou. Então é muito importante levar em consideração essas coisas. Ok? Então eu gostaria de agradecer a todos que ficaram até o final desse vídeo e gostaria que você se inscrevesse no canal, compartilhasse com no mínimo 10 pessoas aí, deixasse o seu like, ativasse o sininho das notificações, porque semana que vem estarei falando um assunto muito interessante e para você ser notificado, ok? Quero agradecer a todos e desejar um ótimo final de semana para todos e fique na bênção de Deus.